sexualidade. Então, é sobre isso que a gente vai falar. Então, sejam todos muito bem-vindas. Thay, acho que Raquel, Isolda, todos sejam muito bem-vindas. Para quem não me conhece, eu sou a Vanessa do Amor e eu ajudo mulheres casadas a estabelecerem um casamento forte, sólido, através da sua autoestima. E eu tenho certeza que essa manhã vai ser uma manhã para você se amar mais, se respeitar mais e assim reconstruir ainda mais o seu casamento, tá bem? Olha, hoje, só fixar esse comentário aqui pra gente ir pro primeiro. Vamos lá para nossa primeira pergunta. Eu quero começar com uma perguntinha aqui que já fala o seguinte, ó. Olha só. Meu marido veio falar que quer ter relação com 2 mulheres. Fantasia sexual não me convém. Recebi algumas perguntas nesse sentido, de algumas práticas. E a pergunta é: o que fazer quando o marido propor uma atividade sexual que não combina com você, que você não concorda? Como que vocês vão fazer isso? A verdade é que a sexualidade entre um casal, ela foi feita para que haja paz, amor e harmonia entre o casal. Quando 2 pessoas concordam com tal prática, quando 2 pessoas se sentem à vontade, e não porque apenas eu ou apenas ele, mas nós. A relação sexual é composta por 2 pessoas e existe um elemento que não combina com o sexo, que é o egoísmo. Tudo que for de uma prática egoísta, que um se beneficia e o outro é o prejudicado, no sexo é totalmente ruim, totalmente errado. E isso não vai apenas na sexualidade, isso vai pro casamento. Quando a mulher sempre tem que abrir mão de alguma coisa, ou o homem sempre tem que abrir mão de alguma coisa, e não existe um equilíbrio das partes. Não existe o meu bom ou o seu bom, mas o nosso bom. É isso que os casais precisam compreender para desenvolver uma sexualidade saudável, para desenvolver uma sexualidade onde vocês vão conseguir ter parceria, ter amizade, ter amor um pelo outro. E desse jeito, vocês vão conseguir sucesso no casamento de vocês. Mas quando eu vou para a cama pensando, eu quero me satisfazer, ou eu só quero satisfazer o outro, as coisas não funcionam, é o equilíbrio das partes. E um adendo ainda muito maior é que, se você está casada com esse marido, a sexualidade pertence a vocês 2. Quando você coloca uma terceira pessoa, de fato, você abre precedente para outras coisas que não convêm com um relacionamento forte. Seu relacionamento vai ficando cada vez mais fragilizado, porque existe a sexualidade, o sexo em si, ele é o ápice da intimidade do ser humano. Não existe nada que nos deixe mais vulnerável emocionalmente do que ter atividade sexual. É quando a gente se abre sem reservas. Literalmente, outra pessoa fica dentro do seu corpo. É isso, exatamente isso. E uma pessoa que entra fisicamente dentro do seu corpo, emocionalmente, ela também já faz parte. Por mais que a pessoa esteja assim, na vida e, né, querendo fazer atrocidades, mas não adianta, é o ápice da intimidade do ser humano. E quando existe esse ápice da intimidade do ser humano e você acaba tendo o seu leito, né, tendo a sua cama, tendo o seu casamento violado por práticas onde terceiros têm participação, isso vai de sexo com mais de 3 pessoas, né, com pornografia, com qualquer interferência externa que venha contaminar a visão desse casal sobre a sexualidade. Então é interessante eu pensar o que eu estou vendo, o que eu estou desejando para que o meu ato sexual seja realmente saudável. Olha, tem pessoas que me perguntam assim, me perguntaram há um tempo, eu não coloquei aqui. Ah, Vanessa, eu posso no sex shop comprar uns elementos para apimentar minha relação? Claro, não tem problema nenhum. Desde que existam como um acordo entre o marido e a mulher. E eles, através desse consenso, através desse acordo, concordaram com isso. Show de bola. Próximo passo. Faz mal para mim ou para você? Tenho que saber. Essa prática vai machucar o outro, vai violar o corpo do outro, vai ferir o outro fisicamente ou emocionalmente? É importante a gente entender que, primeiro ponto importante, o sexo ele é feito para que 2 pessoas possam sentir prazer, alegria,
mas que haja respeito mútuo, onde seja bom para dois e não bom para um, bom para dois. E aí a gente entra nessa pergunta aqui, só para antes de eu passar para a próxima pergunta, falar uma coisa bem clara sobre a sexualidade quando você coloca uma terceira pessoa. Você abre precedente para traição, para o seu relacionamento ficar frio e não ter uma profundidade no relacionamento de vocês, onde a intimidade da comunicação ficou fragilizada. Porque a qualquer momento parece que ou uma terceira pessoa faz parte e perdeu aquele vínculo. Não é coerente, não é uma prática que traz saúde emocional. Isso aí pode ser um fetiche advindo também, geralmente, de conteúdo pornográfico. E aí, quando você já tem esse conteúdo todo, a sua mente já fica, enfim, imaginando coisas e achando que vai ter prazer daquele jeito e esquece realmente da originalidade, da sexualidade, e nunca a pessoa fica satisfeita. Nunca aquela pessoa que transa e fica, ai, caramba, trazer com meu marido hoje, trazer com minha esposa hoje, tô feliz da vida, fica aquele sorriso no rosto, tá sempre assim, ai, eu quero mais, nunca fica satisfeita. E aí entra no mundo dos mortos, né? No mundo dos mortos emocionalmente, porque fica sempre buscando e nunca encontra. Porque nunca vai encontrar prazer em uma relação que não há profundidade. E de verdade, um relacionamento que não é entre um homem e uma mulher, entre apenas os dois, onde não há traição, onde não há desconfiança, onde não há nenhuma prática de orgia mesmo, que entre outras pessoas, que entre uma prática que vai violar essa intimidade do casal. Esse casal não alcança intimidade profunda, onde a comunicação é prejudicada, as finanças são prejudicadas, a própria sexualidade se torna ineficaz, todo o resto é prejudicado por conta dessa prática. Então, essa prática prejudica, sim, e muito os casais. Quero responder essa pergunta aqui, que foi deixada, que é essa aqui, ó. Vanessa, estamos brigando muito, eu já não sei o que fazer. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu colocar. Vê se... Me dá um feedback aqui, vê se o áudio ficou melhor, por favor. Tá bom? A galera aqui do YouTube também, vê se o áudio ficou melhor. Tá legal? Me dá um feedback pra eu ver. Que aí eu também tô transmitindo aqui pelo YouTube pra gente poder andar aqui, tá? E aí, essas brigas aqui dessa mulher que colocou, oriundas do quê? De uma sexualidade ineficaz e tudo mais, quero te dizer... Um casal que não tem a prática sexual ajustada, onde eles não têm carinho, não têm afeto, não têm essa intimidade, onde eles não compartilham de amor, de sexualidade, sexo mesmo na prática. O que acontece? Esse casal fica com fome. Quais são os sintomas de uma pessoa com fome? Que é uma necessidade básica. Quais são os sintomas? Fica com raiva, fica chateado, fica aborrecido, fica um monte de coisa, com mau humor, porque tá com fome. Depois que a fome é saciada, as coisas melhoram. É a mesma coisa no seu casamento. Como você vai ter um casamento de paz, onde os dois estão, sabe, com harmonia, com paixão, ai, que amor, que delícia e tal. Se vocês estão com fome de sexo, ambos estão com fome de sexo, então não vai existir essa paz. Precisa realmente saciar as fomes do ser humano. Porque tem aquela escala de Maslow que a gente vai precisar saciar as necessidades básicas. Fome de comida, fome de sexo, segurança. Tudo isso faz parte de uma sexualidade. Se a gente pudesse fazer um pilar aqui, uma pirâmide, e nessa base aqui, para construir aqui, seria o seu orgasmo, tá? O orgasmo, o ápice da sexualidade do seu casamento. E aí aqui você vai construir. Quando você vai construir a base dessa pirâmide, a base da construção da sexualidade no seu casamento, é o quê? É você realmente se sentir segura no casamento. Pode anotar isso, você precisa se sentir segura. O quê? Sentir que eu não sou traída, perceber que o meu marido me ama, perceber que eu o amo e entre nós não há terceiros, não há intromissões de outras pessoas. Isso não quer dizer apenas de um medo de traição sexual com outra mulher, mas quer dizer também familiar. Quando você acha que a sua sogra tem prioridade, quando você acha que a sua cunhada fala alguma coisa e o seu marido não se posiciona, não te defende, e aí você se sente violada. Poxa, não, e parece que o amigo do trabalho tem mais importância, parece que o trabalho é mais significante. Tudo isso entra nessa base.
Então, essa base, que é a segurança do casal, onde o casal precisa se organizar, precisa saber o que de fato eles têm como princípio, e o casal se sente seguro, tipo, eu não vou perder o meu marido, e o marido sente, eu não vou perder minha esposa, não fica aquela briga assim de cão e gato, um brigando com o outro, um se estressando com o outro, ou de gato e rato, que um corre do outro, um é o perseguidor, que fica correndo atrás daquela pessoa, e aí o outro fica fugindo. Mas, de fato, o casal que consegue ter essa harmonia, um tendo paz com o outro, um tendo segurança sobre os sentimentos do outro. E aí sim, vocês vão conseguir ter uma sexualidade saudável através dessa, na prioridade, dessa estrutura bem organizada para vocês alcançarem os objetivos de vocês. Então, essa briga, no caso aqui da sexualidade, é isso. É vocês realmente organizarem as prioridades, manter um relacionamento seguro emocionalmente, seguro fisicamente, quando você se sente protegida e as coisas melhoram. Tem aqui, ó, essa pergunta ela continua. Meu marido e eu estamos juntos há 14 anos e casados há 1 ano, mas dificilmente temos relação. Aí ela muda pra cá, ó. Eu não sinto vontade, mas sinto falta de estar junto, trocando carinhos e tal. Então, essa pergunta aqui, talvez você esteja casada. E aí, eu até recebi uma pergunta um dia desse, e tiveram algumas pessoas que ficaram na dúvida, mas então não tem problema, posso ficar então sem transar, e tal, É o seguinte, gente, não existe uma data. Olha, gente, tem um regulamento, tá? Vocês não podem ficar tantos dias sem transar, porque senão o casamento de vocês está muito estranho. Não tem isso. Mas o que eu acredito como uma filosofia de vida, acredito que seja saudável, é o quê? A nossa vida tem um ciclo de 7 dias. A gente vive ciclos, né? De domingo a sábado, domingo a sábado, domingo a sábado. É um ciclo que rege o mundo. Qualquer lugar do mundo. Você chegou no Japão, chegou na China, chegou em Tóquio, chegou em qualquer lugar. Você vai ser o quê? Domingos a sábado. É como os seres humanos organizaram as semanas devido a toda uma questão do sistema solar, de estações do ano, todas as coisas acontecem nesse ciclo. Então, eu acredito que passar mais de um ciclo sem ter atividade sexual não é saudável. Você perdeu um ciclo da vida. Poxa, se foi um ciclo e eu não tive sexualidade nesse ciclo, eu me perdi nesse ciclo e não priorizei realmente o que era significativo. E a minha pergunta para você é, se você hoje descobrisse que tá com uma doença em estado terminal e fosse morrer, acontecesse alguma coisa grave, as prioridades mudariam? Não mudaria? Talvez ir naquele almoço de amigas do trabalho se tornaria menos importante. Talvez assistir uma série se tornaria menos importante. Talvez ir no supermercado até, que parece algo fundamental, que é comprar comida e alimento, se tornaria menos importante do que passar um tempo de qualidade em família. Arrumar a casa, então, se você estivesse prestes a morrer com uma doença terminal, você iria arrumar a sua casa? Você iria no shopping comprar uma roupa nova? Você iria... É isso que você tem que se perguntar. Eu iria fazer isso? Não. Mas você, com certeza, ia querer fazer amor com seu marido. Ou se você não quisesse pelo menos o ato sexual, não pensasse sobre isso, você ia querer o quê? Ter afeto, carinho, ficar junto, abraçado e tal. Só que na vida cotidiana, a sexualidade faz parte dos ciclos e faz parte das nossas necessidades humanas. Então, eu acredito sim que passar mais de uma semana sem ter atividade sexual é prejudicial ao relacionamento. Não entenda isso como eu estou falando como uma lei, uma regra, mas analisando a vida como um todo e as prioridades, é a mesma coisa. Se você passar, eu não lembro determinado número de horas, mas se eu não me engano é 16 horas sem dormir, você começa a ter um comportamento no seu corpo como se você estivesse alcoolizada. E a mesma coisa sem o sexo. Você passa muito tempo hormonalmente. Se você já é uma pessoa casada, estou falando para mulheres casadas, se você é uma mulher casada, já teve atividade sexual, você tem um convívio sexual com um homem que dorme do seu lado, e vocês passam ciclos eu quero dizer, 7 dias, 17 dias, uma semana no caso, sem ter sexualidade, sem ter atividade sexual, existe algo prejudicial aí e que está tendo uma abertura para coisas negativas, para intromissões, para traições,
para coisas ruins. Ah, Vanessa, mas traição é um fator é uma falta de caráter, de personalidade. Concordo, uma safadeza fazer isso. Mas a gente precisa entender que o casamento é composto por duas pessoas. E duas pessoas que precisam estar atentas aos sinais. Porque a traição não acontece assim, puf, trair. Não, é uma construção de um comportamento. E um dos comportamentos é uma atividade sexual prejudicada. Você pode pensar, não, mas eu não quero nem entrar nesse assunto nessa live, porque senão eu vou ter que me explicar e vai se estender bastante. Mas uma das coisas é você perceber que eu tenho atividade sexual e o marido fez isso. Mas é a profundidade, é a intimidade. É quando o casal olha um pro outro e tem conexão. Porque uma coisa, gente, a gente precisa separar a atividade sexual. Uma coisa é o sexo em si que teve o orgasmo, tá? Teve a prática e teve o orgasmo. Outra coisa é a sexualidade quando há uma conexão de almas, quando há uma conexão de corpos, quando a pessoa se conecta. Um exemplo, as pessoas que transam fora do casamento, vai na noite e fica com alguém. Elas se conectaram emocionalmente? Não, elas estavam preocupadas em saciar uma necessidade carnal momentânea. Mas elas não se conectaram emocionalmente. No casamento, tem gente que está transando como se estivesse na noite. Vai lá, só vou me saciar, pronto, acabou. Mas não se conectaram mais emocionalmente, sabe por quê? Porque existem mágoas, existem feridas, existe uma comunicação ineficaz quando eu gosto de uma coisa e o outro não gosta daquilo, e o outro quer aquilo e o outro não quer te dar aquilo, e fica aquela guerrinha. E eles não conseguem gerar intimidade e gerar o nós, que eu falei no começo. Como é que é? Não é o que é bom pra mim, não é o que é bom pra você, mas o que é bom pra gente. Que vocês dois vão achar satisfatório e manter uma relação sexual saudável, constante. Bom seria que vocês pudessem fazer todos os dias, mas a gente entende, tem dia que tá cansado, tem dia que aconteceu alguma coisa, tem dia que chegou do trabalho, tá exausto, não é assim. Mas é importante priorizar. Opa, hoje é segunda-feira, você está se organizando para a semana inteira. Ao longo da sua semana, se você não tem a prática sexual constante, quando vai entrar na sua agenda? Tô falando que sexo assim, agendadinho, marcadinho, tudo certinho, é chato. O legal é você, né? Quero fazer uma coisa diferente e tal. Queria que meu marido fizesse assim comigo. Fala pra ele, às vezes você quer que seu marido te pegue, faça um negócio diferente, mas ele nunca nem sabe. Ele acha até que você não vai gostar. Acha até que vai ser desrespeitoso com você. Então fala pra ele, conta pra ele que você gostaria de uma forma tão formidável, tão delicada, que não mexa com a masculinidade dele. Muitos homens perdem o tesão, né? Perdem a ereção e ficam com ejaculação precoce, ficam com uma questão ineficaz na ereção em si. E por quê? Porque não tem a sua masculinidade bem fortalecida. Se sentem incapazes, se sentem feridos, se sentem talvez não suficientes para a esposa e acabam cada vez mais se definhando e tudo mais. E quero abrir um outro parêntese aqui. Qual o outro parêntese? Talvez você esteja enfrentando o quê? Uma questão também na sua vida. Um ciclo diferente de algum problema. Está passando por uma depressão, está passando por uma questão familiar, uma doença, uma questão no trabalho que causou um mal-estar muito grande. E aí você pode pensar, agora já era, o que aconteceu? A sexualidade sumiu do meu casamento. A gente precisa entender fases da nossa vida. Existem fases. Existem fases. Uma mulher que está em resguardo, ela vai ter sexualidade? Não, prejudicialmente. A mulher que está no seu ciclo menstrual, ela vai ter sexualidade? Não, na maioria das mulheres. Então, você precisa compreender o ciclo de vida que você está passando para você não analisar como um foco, mas como um todo. Eu preciso analisar o todo do meu casamento e não uma parte. Quando você analisa uma parte, você fica realmente prejudicada. Você precisa analisar o todo. E quando você analisa o todo, fica muito mais fácil. Mas o que prejudica muitas pessoas? A maldita da comparação. Quero comparar com o relacionamento de fulano. Quero me comparar com o relacionamento de ciclano. Mas você sabe lá o que aconteceu no casamento de fulano ou no casamento de ciclano? Você não sabe o que aconteceu lá. E aí, quando você não sabe, você quer se comparar. E aí, o seu casamento é prejudicado. Então, foca na sua vida. Foca no seu casamento. Foca na felicidade que você tem na sua casa.
Desse jeito, você vai conseguir ser mais feliz. Desse jeito, você vai conseguir se realizar sexualmente. É desse jeito que você consegue se saciar e ser feliz. Tem uma outra pergunta aqui. Tá. Tem essa aqui. Perguntando se é melhor separar. Gente, com toda certeza, as pessoas acreditam que a separação vai resolver algumas coisas. A separação não vai te ajudar a resolver as coisas. Vai te ajudar a colocar um fim em uma coisa que está te ferindo, que está te machucando, mas na verdade não é colocar um fim. É você procrastinar esse problema. Por quê? O que você vê geralmente? As pessoas se separam e aí depois vai, se casa de novo, e se separa de novo, e se separa de... Por quê? Porque a gente tem que aprender a resolver os problemas. Eu entendo perfeitamente que existem algumas pessoas que tiveram escolhas ruins, escolhas que, ai, caramba, e aí casou, e enfim, o cara não quer, é agressivo, envolvido com bebida e agressivo, e enfim, faz atrocidades e não quer mudar. Ok, mas não é a maioria isso. Não é a maioria. A maioria que quer se separar é o quê? Incompatibilidade de gêneros. Ah, eu penso de um jeito, ele pensa de outro, a gente não consegue chegar num acordo, ele é grosso comigo, ele parece que me ignora, mas eu também tenho esse comportamento, e a gente fica nessa guerra aqui, Qual é uma coisa, assim, o que é mais importante? Gente, é o seguinte, analisa na sua vida. Eu tenho esse comportamento oriundo de quem? Eu tô repetindo a história da minha mãe? Eu tô igualzinha a minha tia? Tô igualzinha a minha avó? A quem que eu estou copiando, que eu tô tendo este comportamento e que tá me gerando esses resultados no meu relacionamento, fazendo que a minha sexualidade seja tão ineficaz e tão insatisfatória desse jeito? É necessário você fazer uma visita na sua história, uma visita na sua vida. Quem eu estou copiando, que modelo eu estou seguindo, que eu estou tendo fracasso no meu relacionamento. Se você ficar concentrada apenas, eu quero acabar aqui com esse casamento, ok. Aí casa de novo, não consertou algum defeito que você mesma tem, e aí acaba repetindo o mesmo problema, entende? Então a gente tem que aprender a resolver os problemas. E a melhor maneira de resolver problemas no casamento é visitando os nossos comportamentos, fazendo uma autoanálise. Opa, o que eu fiz? Esse homem é um grosseiro, mas eu falei alguma palavra que machucou ele? Eu falei alguma coisa? Será que eu também não devo pedir desculpas por algo que eu tenha falado? Porque é aquilo. Não cabe num relacionamento de sucesso, num relacionamento forte, egoísmo e orgulho. Egoísmo de achar que é a dona da razão. Egoísmo de achar que pode todas as coisas. Egoísmo de achar que eu primeiro, ou é do meu jeito, ou minha mãe me ensinou que ele não pode colocar a mão aqui. Minha avó falou que não pode pôr a boca aqui. Minha tia disse que isso aqui não pode. Cara, beleza. Elas tiveram um casamento delas. O resultado delas. Você quer ter o casamento delas, mas você não se casou com o marido delas. Você se casou com o seu santo marido. E esse aí quer fazer tal coisa. E vocês têm que conversar. Isso aqui pode? Isso aqui vai ser legal? Isso aqui vai funcionar? De que maneira que a gente vai fazer que vai ser gostoso pra gente? Que vai ser prazeroso pra gente? É extremamente necessário que você se concentre na sua vida. Porque a partir do momento que você se concentra na sua vida, os resultados acontecem, os resultados aparecem. E aí vocês conseguem ter amor, parceria, companhia. Sabe quando o casal, eles já se conectam, sabe? No toque, no olhar, num beijo. E aí, se eu puder deixar aqui algumas dicas sobre como você pode aquecer a sua relação, como você pode, no seu casamento, tá aí feliz, tá, eu tô me amando, tô amando meu marido, a gente tá se apaixonado um pelo outro, como é que eu faço e tudo mais. É importante, sabe o quê? Vocês conversarem sobre sexo. Talvez você nunca tenha feito isso. Conversar sobre sexo. Amor, olha só. Eu tinha visto uma vez que eu queria isso daqui. Eu me lembro que quando eu era menina, se você me segue aqui, você já ouviu contando essa história. Quando eu era menina, eu assisti uma novela.
E nessa novela, se eu não me engano, era Por Amor. Nessa novela tinha uma cena da Carolina Dickmann descendo do helicóptero com o namorado dela. Não lembro qual era o nome daquele ator. E aí, eles desciam numa montanha, tava chovendo muito, e davam um beijo, assim, mas um beijo cinematográfico, um beijo maravilhoso. E aí eu menina ainda, nem tinha dado beijo na boca naquela época. E aí eu peguei e falei assim, cara, eu quero dar um beijo desse. Quero dar um beijo desse. Eu quero um beijo, assim, cinematográfico, na chuva, sabe? Eu queria um beijo daquele. E aí, o que aconteceu? Eu, quando eu fui dar o meu primeiro beijo, foi no Samuel. E eu não desci do helicóptero, eu desci do ônibus. E aí, quando eu desci do ônibus, eu tava subindo o morro mesmo. Minha mãe tava fazendo uma obra social de crianças. E aí, eu tinha ido lá, levar o Samuel lá pra ela ver e tal. E aí, quando eu desci do ônibus, a gente subiu a ladeira, assim, pra chegar naquela festa que tava tendo de atividade social e tal. Quando a gente subiu, assim, aí começou a chover e a gente deu um beijo. Aí eu lembrei da cena, porque eu mentalizei aquela cena, visualizei aquilo, eu queria muito realizar. Não foi. Foi esse Eduardo Moscov. Isso mesmo, Silvana, isso mesmo. E aí, também viu essa cena, né? E aí, o que aconteceu? Eu vi aquilo, mentalizei, realizei. Só que eu realizei do meu jeito. Eu não desci do helicóptero, eu desci do ônibus. Eu não beijei na montanha, numa serra. Eu beijei na beira do morro. Foi bem diferente. Mas foi o que eu tinha, assim, imaginado. A gente se divertiu e foi isso que a gente queria fazer. Era isso que eu tinha que fazer. E eu percebi o seguinte: cada um tem a sua história, cada um tem a sua vida, cada um realiza os seus sonhos, os seus planos do seu jeito. Se você ficar querendo realizar suas coisas, seus sonhos, porque fulano fez isso, porque fulano, olha, sabe o que acontece? É porque aquele casal que é meu amigo conseguiu viajar, fez um tour na Europa, e aí sim, né, deixaram os filhos, e aí eles foram pra lá. Ah, não, porque fulano foi pra tal lugar, viajaram agora pra Angra, estão passeando de barco, e eu queria que agora que eu tô aqui, ó, tô em casa trabalhando, tendo que fazer as minhas coisas. Não importa se você está fazendo um passeio de barco em Angra, se você está na Europa, se você está em qualquer lugar. O importante é com quem eu estou. Com quem eu estou. E aí, com essa pessoa que você está, você vai fazer acontecer. Com essa pessoa que você está, você vai fazer o seu melhor. Vai amar, vai se apaixonar todos os dias. E um segredo para os casados, o que é? Gente que namora faz um monte, faz sempre, não tem um encontro sem. Se tiver um encontro sem, o casal tá frio já, não estão se valorizando já tá assim, o negócio não tá legal, tá estranho, né? E é o quê? Beijo na boca. Beijo na boca. Então, se tá casada, dá um beijo na boca do seu marido. Eu tinha pego um print, só que eu vou acabar me perdendo aqui pra procurar, pra te mostrar. Uma moça, quando eu tinha falado uma dica sobre dar um beijo na boca do marido, e aí ela me mandou: poxa, Vanessa, meu marido não gosta de beijar na boca, eu já falei com ele, e isso foi tão ruim, porque no início do nosso casamento, eu queria tanto beijar na boca, ela falando, né, não justifica, mas eu acabei beijando um cara do trabalho, eu fiquei muito envergonhada disso tudo, meu marido nem sabe disso, e tá. Olha, a gente não precisa chegar nesses extremos, sabe? Não precisa fazer uma coisa dessa, porque isso foge da regra, isso foge da nossa... do protocolo, do que é certo, do que a gente gostaria de receber. Então, dê um beijo na boca do seu marido. Aí ele não gosta de beijar na boca, descubra o motivo. Por quê? Talvez seja um momento. Talvez seja realmente um hálito. Precisa se arrumar, se limpar, sabe? Descobrir. Eu quero ter esse tipo de intimidade. Isso é importante pra mim, isso é significativo pra mim. Às vezes você passa aí anos, meses sonhando: poxa, se meu marido me pegasse, me jogasse na parede, fizesse um negócio diferente comigo, me levasse em um lugar. Ok, se ele não faz, sabe o que você faz? Leva ele. Faz com ele. Faz com ele. Fala: meu filho, olha só, eu quero que você faça isso daqui. Ó, meu filho não, que é isso? Não. Meu bem, né? Meu amor, fulano. Fala pra ele, caramba, o que você quer que ele faça. Onde quer que ele coloque a mão, onde quer que ele coloque a boca. É assim que você realiza uma sexualidade satisfatória no seu casamento. É desse jeito que você vai resolver as coisas. É quando você tem uma comunicação ajustada. E não se esqueça da base da pirâmide. Qual é a base da pirâmide? Quando eu me sinto segura nessa relação.
Por que que mulheres muitas vezes têm dificuldade de alcançar o orgasmo? Porque elas vão para a cama com a mente trabalhando. O orgasmo da mulher não começa embaixo, começa aqui na mente. Quando ela realmente consegue se entregar à sexualidade, consegue pensar realmente naquele ato que ela está fazendo, sentir prazer. Mas mulher vai pra cama pensando em um monte de coisa, e aí aí lembra de uma grosseria que o marido falou. Lembra de uma cena que foi ruim, lembra de algo que fez, e aí aquilo tudo começa a mexer na cabeça e o orgasmo simplesmente não acontece. Por quê? Porque ela está chateada, ela está magoada, ela está ferida. E essa mulher ferida não consegue se entregar a uma sexualidade satisfatória. Não consegue, porque ela precisa estar curada emocionalmente, feliz emocionalmente, para que os resultados transbordem no seu casamento, para que os resultados aconteçam. E nesses 3 pilares do casamento, na sexualidade, na comunicação e nas finanças, e repara que as 3 coisas andam juntas. Você vai para a cama com isso. Você não consegue ser eficaz na sexualidade porque você não tem uma comunicação ajustada. E não há profundidade, intimidade na relação para que vocês de fato consigam esclarecer coisas, falar sobre coisas, ter uma intimidade. Tudo isso através de uma comunicação. Quando você não consegue falar o que você gosta, falar o que você pensa. E outra, quando você está magoada, quando você está ferida com algo que foi feito, com algo que foi dito e não conseguiu se expor o suficiente para demonstrar que você ficou chateada, que você ficou triste. E aí o que acontece? Você vai para a cama machucada, ferida, também não alcança o ápice da sexualidade, que é o orgasmo, que é a felicidade, que é o prazer mútuo. E há um mito que precisa ser desfeito. Nem toda sexualidade vai render em orgasmo. Pois é, eu estava lendo num livro sobre isso e falando sobre uma das frustrações da sexualidade é achar que toda vez que for ter sexualidade vai ter orgasmo. Nem toda sexualidade vai ter, nem todo ato sexual vai render em um orgasmo mútuo. E outra também, um outro mito que eu estava lendo sobre isso, que é um grande percentual dos casais, quando sofrem, achando que tem que ter o orgasmo mútuo. Nem sempre vai ser um orgasmo mútuo. Às vezes vai ser um vai ter e o outro não vai ter. Às vezes os dois vão conseguir o mútuo, né? Vão conseguir juntos. Às vezes vai ter que ser um de uma vez, depois o outro. Não importa a ordem dos fatores. Não altera o produto. Vocês precisam realmente conseguir que ambos tenham o ápice sexual, que tenham felicidade, que tenham prazer, que tenham alegria, que tenham intimidade. É isso que precisa ser compreendido no casamento. É quando 2 pessoas ficam felizes e satisfeitas nessa relação e se tornam seguras daquilo que elas estão fazendo. Então se preocupe muito em ter, antes de ter o sexo em si, mas ter a intimidade. Porque quando você tem intimidade, que ela é conquistada através da comunicação, e é na casa, se eu pudesse colocar a comunicação numa casa, a comunicação moraria na casa onde existe o diálogo, onde existem fronteiras familiares, porque na comunicação entram as fronteiras familiares. Quando você vai ter uma cena muito legal, eu posso colocar no canal do Telegram, vou colocar para vocês lá no canal da academia. Tem um link lá no meu perfil, tem um linkzinho para você entrar no canal do Telegram da academia. Tem um filme chamado A História de Nós Dois. Nesse filme, eles retratam uma crise de casal. E lá tem uma cena onde o casal vai pra cama, eles vão tentar resolver as brigas deles e tal, e estavam animados para terem alguma coisa depois e acabam não tendo nada. Por quê? Porque do lado dela vai os pais dela e do lado dele vai os pais dele. Emocionalmente, nos pensamentos, nas regras e condutas que eles receberam ao longo da vida. E aquilo tudo começa a fazer o quê? A contaminar a mente deles, a contaminar a expectativa deles. E aí, quando eles vão resolver, aí eles se lembram de algo que a mãe falou, de alguma verdade que eles receberam na educação deles e torna a sexualidade ineficiente. Então, se você quer ter uma sexualidade saudável, é preciso desconstruir os paradigmas, as verdades que você aprendeu ao longo da sua história para construir uma nova história, para construir um novo paradigma, uma nova verdade. Porque agora é a verdade de vocês e não mais do casamento dos seus pais. É uma coisa interessante que é como se eu tivesse dado assim, 2 tintas, mas vocês vão ter que misturar
Já fez isso na escola? Você lembra disso? Que misturava, vou misturar o verde com o azul, vou misturar o vermelho com o amarelo. Exatamente. Essa cor nova, né, original que surgiu, é a cor do casamento de vocês. Mas enquanto um fica com um pote, outro fica com outro, não surge essa nova cor. E quando não surge a nova cor, vocês são de times opostos. Vocês estão lutando por causas diferentes e o resultado não acontece. Então, se você quer ter uma relação sexual saudável, para que você não passe por nenhum desses motivos aqui, ó, que eu coloquei, você precisa realmente satisfazer a sua sexualidade, ser feliz no casamento, estabelecer intimidade. Tudo isso respondendo todas essas perguntas aqui, tá bom? Então agora eu vou abrir para você que está aqui agora ao vivo comigo para me fazer perguntas. Você está aqui, tem alguma pergunta, tem algo para ser esclarecido? Eu estou aqui para isso. Pode me perguntar aqui na caixinha. Eu vou fazer assim, ó. Você pode colocar na caixinha e eu não abro, para que o seu nome não venha a ser exposto. E aí você não fique com vergonha, né? E aí eu posso responder a sua pergunta e a gente terminar essa live de hoje aqui com tudo esclarecido. Então vamos lá. Quando você faz a pergunta, pode perguntar, não tem problema nenhum. Tô aqui para isso. Vamos lá, os 3 pilares do casamento, os 3 pontos assim importantes. Ah, que bom. Que bom que o áudio de lá do YouTube tá bom. Ó, os 3 pilares do casamento: a sexualidade, a comunicação e as finanças. Talvez as brigas de vocês sejam por causa de dinheiro, mas entendam uma coisa. Se eu pudesse resumir de tudo, se eu pudesse fazer um resumo de tudo do casamento, o que eu colocaria em destaque? Ah, Vanessa, o que seria assim a coluna principal? O que seria o mais importante do casamento? Se eu pudesse destacar, seria sem dúvida a comunicação. Porque no grupo da comunicação engloba o quê? Engloba tanto o que eu falo, como o que eu compreendo que o outro está me dizendo. Porque, olha, você está aqui. Digamos que você estivesse aqui e eu estivesse falando para você sobre isso, de pijama, com o cabelo todo embolado, ainda limpando aqui a baba de dormir à noite, você ia dar um crédito pro que eu tô dizendo? Não. Ou se tivesse assim, a gente já sabe o que é, olha, transa com teu marido aí, seja feliz, porque sexo é bom, né? Sexo é bom, é importante. Nossa, eu falei o mesmo conteúdo, mas de uma outra maneira. É a mesma coisa na sua casa. Talvez você esteja muito feliz, muito satisfeita com o seu casamento, mas a sua aparência, a sua fisionomia não demonstra isso. Demonstra insatisfação, chateação. E aí você está comunicando isso através do seu comportamento, muito mais do que com as suas palavras. E quando isso acontece, o casamento fica ferido. O casamento fica prejudicado. E vocês não têm uma comunicação ajustada. Então, se eu pudesse tirar de tudo, você conseguir ser eficaz na comunicação com seu marido é essencial. E aí eu lembrei que eu recebi uma mensagem de uma menina que tinha se casado há pouco tempo, e a queixa dela era o seguinte: Vanessa, eu me casei, eu não lembro quantos meses, eram 6 meses, casada 7 meses, e ela falou o seguinte: até hoje eu não consegui transar com meu marido. Até hoje eu não consegui transar com meu marido. Isso tá causando um problema, não sei o que fazer e tudo mais. E aí, conversando com ela, o que eu descobri, conversando? A gente tem que ir na família. A gente precisa voltar um pouquinho na história. E aí, voltando lá um pouquinho, a gente descobriu que a mãe dela era infeliz sexualmente. A mãe dela tinha uma sexualidade ineficaz no casamento dela. E ela passou isso para a filha, como se sexo fosse algo assim: eu sou obrigada a fazer porque eu quero satisfazer meu marido, porque ele pede. Não entende que sexo é para ela. Que sexo é para ela se divertir. Para ela sentir prazer. E para ele sentir prazer. E aí, quando ela me contou isso, a gente foi ver na história dela, nossa, realmente, esse comportamento pertence à minha mãe.
não tem nada a ver comigo, eu não tive nenhuma experiência negativa sexual, mas eu aprendi a vida inteira que era porque eu tinha que satisfazer meu marido, que era só pra ele, e a minha mãe sempre fez joguinho com meu pai, que quando ele tava chateado não transava com ele e tudo mais. Então ela tinha formado na mente dela o quê? Um comportamento onde a sexualidade era algo ruim, era algo que era só pro homem, não era pra ela. Minha querida, sexualidade no seu casamento não é só para o seu marido. Esse é um comportamento, um pensamento clássico de uma esposa clássica. Uma esposa clássica, uma esposa padrão, o que ela faz? Ela pensa que sexualidade é algo ruim, é algo pro marido. Ah, eu vou lá, vou transar assim só para satisfazer meu marido, né? E acabou. Quando, na verdade, era para que os dois tivessem intimidade, prazer e alegria suficiente um com o outro e assim rendesse resultados positivos no casamento. Porque quando um casal tá feliz, quando um casal tá... Os olhos falam, os olhos transmitem a verdade, os olhos falam, revelam realmente o que está no coração. Tem um versículo que diz assim, que o coração alegre ali aformoseia o rosto. Então talvez o seu coração esteja entristecido. E a sexualidade faz parte de uma alegria do coração, né? Faz parte da alegria dos sentimentos, quando você se sente amada e você dá amor. E é isso que falta no casal. Quando o casal consegue compreender, opa, a minha compreensão de sexualidade, ela não é oriunda realmente da minha vida e do meu marido. Ela está tendo uma influência significativa do passado, de pessoas do passado, de pessoas como minha mãe, como minha tia, como minha avó, como uma mulher da televisão, porque muitas mulheres da nossa geração foram influenciadas negativamente por personagens de novela. Eu não disse que eu fui influenciada do meu primeiro beijo porque eu queria um primeiro beijo de novela? Então, é a mesma coisa. Você acaba sendo influenciado por aquilo que você vê. E se você quer realmente se satisfazer, você precisa realmente entender. Opa, isso aqui não me pertence. Isso aqui pertence a outras gerações que não cabe a mim. Eu preciso ir para frente. Eu preciso seguir adiante. Eu preciso ver minha vida no futuro. E eu com o meu marido vamos decidir o que a gente gosta de fazer, o que a gente quer fazer, o que é legal pra gente. Você precisa perceber isso e entender o que tem sentido para vocês, o que cria afeto entre vocês. Quando vocês entendem isso, as coisas funcionam de outra maneira. Outra maneira. Vou responder a pergunta que ficou aqui na caixinha que vocês colocaram. Vamos lá. Estou ajudando um casal de primos em que o casamento não funciona em nenhum dos 3 pilares. Ele não é o provedor, não se comunica e não prioriza ela em nada. Ela está sem forças para continuar. Além da minha oração, como posso ajudar? Olha, nessa situação, quando... com certeza, pela sua fala, a sua fala vem oriunda dela. Ela te contou isso. Mas entender o seguinte, que existe o outro lado. Então, para que você não fique invasiva, não tem aquela coisa, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher? A gente mete a colher quando o casal pede. Eu, por exemplo, sou terapeuta de casal, eu sempre pergunto, o seu marido concorda? O seu marido quer fazer isso? Ou é só quando é com a mulher? Ok, então é só a mulher. Por isso que eu tô aqui só com mulheres. Por isso que a proposta agora, que eu fiz aqui, que eu quero fazer... Vou fazer uma masterclass muito legal com vocês, dia 28 de janeiro, que vai ser só para mulheres. O casal vai ser contemplado? Vai. Mas eu quero resolver uma pendência que eu quero te contar aqui. Uma das coisas que precisam ser resolvidas é a autoestima do indivíduo. Quando eu reconheço meu valor, quando eu entendo quem eu sou e quando eu sei onde eu quero chegar. Quando isso muda, as outras coisas mudam. Tem uma cena de um desenho das crianças que tem uma série na Netflix que se chama Eu e o Universo. É para criança. Como eu coloco para os meus filhos, então eu acabo escutando, de vez em quando até sento para assistir com eles porque é muito interessante. E aí, nessa série, mostra o seguinte, uma pesquisa, colocam as crianças sentadas em uma sala, todo mundo triste, todo mundo assim, normal.
E aí as crianças sabiam da informação, que veriam uma cena na televisão que ia ser colocada, uma cena que não tinha nada a ver com nada. Mas todos eles teriam que rir. Ai, falando de criança, ó, a minha. Todas elas teriam que rir. E aí, o que acontece? Uma criança seria colocada sem a informação de que era para rir. Ela não ia saber de nada. Quando a cena aparece, todas as crianças começam a rir daquilo. Aquela menina que entrou na sala sem ter informação que era para rir, mas quando ela vê os outros rindo, mesmo não tendo nada de engraçado na televisão, ela começa a rir. Porque ela é influenciada pelo ambiente. Então, por que eu estou falando sobre isso? Quando ela como mulher, se torna uma mulher mais autoconfiante, se torna uma mulher que se admira, que se aprecia, naturalmente, o marido dela tem que ter 2 caminhos. Ou ele melhora, ou ele pula fora, sabe? Não tem como ele se conter com uma mulher que tem valor, que reconhece o seu valor, que sabe onde quer chegar. Ele vai precisar mudar de comportamento. Ele vai mudar de comportamento literalmente. E não vai pular fora. Porque uma mulher sábia, ela consegue de verdade edificar o lar. Construir fortes barreiras, fortes muros para que esse casamento possa ser blindado. Mas a responsabilidade não é só da mulher. E quando a gente fala assim, quando uma mulher está ferida, já está machucada, poxa, já tentei tanto, já fiz tanto, parece que isso não dá jeito, já fiz tudo. Quando uma mulher ela parece que ela já ficou esgotada de um marido desse, ela não vai aceitar muito você falar diretamente assim. O que ela vai aceitar? Você precisa primeiro cuidar dela, ajudar ela a promover a autoestima dela. De que maneira ela pode melhorar como mulher. Muitas mulheres não conseguem resultados positivos nos seus casamentos porque estão concentradas em aperfeiçoarem os seus maridos. A culpa é sempre do marido que não faz, o marido que não conquista, o marido que não realiza, o marido que não se preocupa comigo. E aí, quando acontece isso, o casamento fica prejudicado. E aí, esse casal inteiro naufraga. Porque os 2 precisam melhorar. Mas quando essa mulher cuida dela, ela se admira, naturalmente, ela acaba dando um incentivo para que esse marido mude. A mesma coisa quando o homem muda. Quando o homem muda de comportamento. A mulher se sente impelida a fazer uma diferença. Opa, eu tenho que me cuidar. Imagina, ó, você está aí com o seu marido. Digamos que o seu marido esteja todo gordo. Gordo, barrigudo, não cuida mais de si, largou pra lá. Final de semana, senta em frente à televisão, ó, só mudando de canal. Ou só jogando videogame, só vendo futebol. E de repente, como fosse uma história, de repente, ele fala assim, não, agora final de semana eu vou correr na praia. Agora final de semana eu vou praticar remo. Agora eu vou fazer trilha. Vou fazer alguma coisa diferente. Vou me exercitar. Vou fazer algo que cuide do meu corpo. E o corpo dele começa a ficar bonitão. Começa a ficar saradão. E ele te chama, poxa amor, será que você não quer malhar comigo? Será que não ia ser legal? Sem te criticar. Sem falar mal do seu corpo, mas só assentando, poxa, acho que se você malhasse mais um pouco, você ia ficar tão bonita, ia ficar com o corpo mais definido, você já é linda, meu bem, mas se você malhasse mais um pouco, ia ficar incrível o seu corpo. Você não ia ficar motivada a fazer? Você não ia se sentir assim, poxa, acho que eu vou me cuidar também, acho que eu vou fazer alguma coisa, porque eu não vou ficar desse jeito, eu vou fazer um negócio aqui comigo. Não é assim que acontece? É a mesma coisa você com o seu marido, só que a mulher... A gente precisa entender o seguinte, gente. Nós temos habilidades significativas do nosso sexo, das nossas características. E a mulher tem uma característica emocional muito forte. Não é só uma diferença de que o homem tem pênis e a mulher vagina. Não! A diferença de sexo, ela também é oriunda nos nossos traços comportamentais. E o traço comportamental da mulher é muito forte no quesito emocional. Já viu que a mulher tem um sentido, um faro para descobrir? Ela consegue ler a fisionomia e o comportamento de alguém e falar assim, fulano não presta. Fulano, não sei não. Por conta de quê? Por conta das suas memórias afetivas. Ela tem uma percepção de ambiente muito mais forte, muito mais próximo. Então, quando essa mulher muda, a probabilidade de alcançar esse casamento é infinitamente maior. Ela vai alcançar esse casamento de uma forma profunda. Ela vai gerar mudança.
problema é quando essa mulher fica assim tão desanimada que ela fala assim, ah não, vou esperar. Aí ela começa a projetar a mudança de fora para dentro. Ah não, eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar que fulano mude para que eu mude. Eu vou esperar que meu marido tenha uma atitude diferente para que eu mude. Eu vou esperar que aconteça alguma coisa, que eu ganhe um negócio para que eu mude. Isso não vai funcionar. As mudanças, elas acontecem de dentro para fora. Sempre de dentro para fora. Por isso que não adianta. Não adianta ir no salão, fazer o cabelo, fazer a unha, comprar uma roupa nova. Já viu aquela mulher que compra um monte de roupa bonita, mas se sente feia? Tem um monte de coisa legal, mas se sente horrorosa. Por quê? Porque ela não percebeu as suas habilidades. Ela não percebeu aquilo que ela é boa. Ela não percebeu o seu valor. E quando ela reconhece o seu valor, ela muda de prateleira. É como um relógio. Se você tem um relógio de tal marca que não tem tanto valor... Peraí, deixa eu só fechar aqui, tá muito barulho. Rebeca, fica quietinha, filha, rapidinho. Pronto. Se um relógio tem determinada marca e ela pega essa marca, ela é colocada numa determinada prateleira. Mas a partir do momento que essa loja percebe o valor desse relógio, opa, ele tem outro valor. Então, daquela prateleira de baixo, ele é colocado para uma prateleira de cima. E quando ele vai para a prateleira de cima, ele vende por um valor muito maior. E talvez seja assim com o seu marido. Você esteja se colocando para baixo, colocando por baixo, como se não tivesse valor. E aí, você está sendo como se fosse qualquer mercadoria. Como se fosse esse relógio da prateleira de baixo, que não tivesse esse valor todo, que as pessoas não pudessem alcançar de uma maneira eficaz e realmente pagasse por esse preço. Mas quando você reconhece o valor, você vai para a prateleira de cima e o marido reconhece esse valor. E as coisas mudam. As coisas mudam. Eu quero falar com você aqui. Já respondi várias perguntas. Tiveram algumas perguntas muito peculiares lá, que eu vou respondendo ao